Queria perguntar, I would like to ask first Dr. Friedman that mentioned that the voting system and the political system in general is rigged. It has flaws. And we have a composer in Brazil, a cultural icon, Nelsinho Mota, who says that the best remedy for corruption that Gustavo mentioned is privatization. How do you devise a system to correct the flaws of the political system? Do you believe in a society without the state? And if so, how can we reach that stage? My long-term objective would indeed be a society with no state at all. And if people are sufficiently curious about that radical idea, if you look on my webpage, you can get the second edition of my first book, The Machinery of Freedom, which was written about 45 years ago. And part 3 of that sketches what a society might look like in which all of the useful governmental functions were privatized. There is a Portuguese translation of that book, but I can't give you the URL, but probably somebody here can. The third edition has not been translated into Portuguese yet, but hopefully it will be. So I guess my long-term answer is that I don't think there is any way of making political systems work well, and that you should therefore do as little as possible through the political system. And in the short run, that would merely mean some modest changes, such as getting government out of schooling entirely and out of medicine entirely and out of the production of money, which is something there's no reason government should do. But in the long term, I would hope one could find private ways of replacing courts and police and national defense, which are traditionally what liberals thought of as the core functions of government. But that would require a much longer talk than I've given here. So if people are actually curious about how any human being could believe in a society without government, take a look at my book, The Machinery of Freedom. Read part 3 of that book, and you will see there at least my ideas on how that might be doable. Gustavo, você recentemente disse que no Brasil a gente tem que fazer uma privatização de peito aberto. O que a gente tem que privatizar e como fazer acontecer isso aí, nesse cenário? Alô. Essa observação foi feita num evento em Brasília, numa comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, a propósito de uma discussão sobre Petrobras. E também, no background, uma discussão política que é recorrente, toda vez que se fala em ajuste fiscal, alguém aparece com as estatísticas orçamentárias, exibindo ali o fato de que o orçamento é de 1 trilhão e 200, alguma coisa por aí, e um pouco menos da metade da despesa é juros. Aí começa uma conversa perigosa do tipo, o juros está muito alto porque o Banco Central não está fazendo direito o seu trabalho e, portanto, ou tem que fazer um calote ou algo desse tipo, esse tipo de conversa estranha. E o fato é que nós temos que ter alguma resposta a esse fato, que é de fato uma perversão, que um percentual tão grande do orçamento público brasileiro seja de despesa com juro. O Estado brasileiro paga, em percentual do PIB, mais do que a Grécia, que tem uma dívida pública de 170% do PIB, aqui está em 65%, indo para 70%, quem sabe mais para cima talvez. Mas é um absurdo, sim. Agora, como é que resolve? Não é o Banco Central fazendo populismo com a taxa de juros. Se resolve patrimonialmente reduzindo a dívida pública e aí temos um Estado que tem ativos. O mesmo drama do governo federal é o drama da Petrobras. Tratando-se de empresa, parece mais fácil explicar. A empresa está endividada, a empresa tem ativos, vende os ativos e paga a dívida, desalavanca e, como proposição empresarial, faz muito sentido e ela tem encontrado muita ressonância, inclusive nos mercados. Acionistas da Petrobras, já muito entristecidos pela perda que sofreram, estão encarando esse tipo de solução como uma solução razoável. Para o país também,
Ou seja, é preciso perder os pudores com relação ao assunto privatização. Não é mais apenas a briga ideológica do muro, da gestão privada versus gestão pública, essa acho que já está resolvida. A questão agora é uma questão patrimonial financeira. O governo tem ativos que não rendem taxas de retorno satisfatórias aonde estão, do jeito que são administrados, e tem uma dívida que custa uma fortuna. Por que não vender um para saldar o outro? Este tipo de argumento não encontra resposta no âmbito do Congresso Nacional, pelo lado dos partidos de esquerda. Não há argumento contra isso, e se nós não argumentarmos assim, ficamos vulneráveis a essa conversa mole de calote da dívida ou que a política monetária não tem que ter liberdade para colocar a taxa de juros aonde a política fiscal obrigou que ela estivesse. O pai do David falou há bastante tempo que a inflação é e sempre será um fenômeno monetário em todos os lugares, né? E nós temos no Brasil uma inflação hoje inaceitável, acima de 10%, represada, como vocês sempre chamam a atenção. A gente está vendo novas tecnologias, Bitcoin. Como a gente pode melhorar esse sistema de inflação? O que a gente pode fazer para efetivamente voltar a ter a inflação sob controle? E depois eu gostaria que o David também mencionasse se a gente deveria ter uma gestão estatal na nossa moeda ou não, dado que são recorrentes fracassos, são saúvas atrás das outras, toda hora a gente volta para a mesma inflação. Como é que vocês veem isso? But let me first point out that if you have 10% inflation, then 10 percentage points of that interest rate that you're paying is not really interest. It's really a repayment of principal because you owe $1 billion reals. Those billion reals really are only about 900 million reals by the end of the year. So the first 100 million you're paying is just compensating the debt holders for the reduction in value. So the higher your inflation rate, the more your figure on how much you spend on interest is really exaggerated from its real value. But beyond that, Brazil presumably could reduce its inflation rate to zero if it stopped printing money. And I don't know enough about the details of the Brazilian economy to know whether that is a politically viable option or not. But as I was saying earlier, there's really no particular reason why currency should be one of the things governments do. Brazil could also reduce its inflation rate quite a lot by using dollars instead of reals. Or Swiss francs, or euros, or anything it pleased. There are plenty of historical examples of private monies. When Adam Smith was writing, the money of Scotland was private banknotes issued by private banks. And the advantage, going back to my earlier comments, the advantage of a private money is that private money issuers have about the right incentives. That a government that issues money has two different incentives to do the wrong things. First, it can get money without collecting taxes by just printing some, which causes inflation. And second, it can try to manipulate the money supply in order to get unemployment low when the election is happening at the expense of having it high at other times, which is also undesirable. If you have a competing set of private banks issuing money, each bank knows that if it starts inflating its money, people will stop using it, at which point it's out of business, and banks therefore have an incentive to maintain the value of their money, which I think is what historically has usually happened. So I guess the answer is first, many things governments do, you could imagine the government doing right, but most of the time the reason they don't do them right is not that they are stupid, but that they are correctly responding to the incentives they are facing, and therefore for most of these things, in my view, the appropriate response is to try to move them away from government to private hands. Now, that may be politically impossible here at the moment, but then the way you make it politically impossible is what we are doing here this evening. Let me go back to my rationally ignorant voters. Rationally ignorant voters still have beliefs. They still vote in terms of what they believe, but they have no incentive to have those beliefs be correct. And therefore, they will tend to believe either simple arguments or arguments they were told by somebody they trusted or something of that sort.
So one way in which you can improve the world is to change the mix of free information, to put ideas out there that people who don't care very much whether it's true nonetheless will believe, and thus make it politically more expensive to do bad things. So that one of the things I think I have been most successful with is something I wrote a long time ago, which was trying to explain what economists call the principle of comparative advantage in a way that non-economists would understand. And the way I put it was that America has two technologies for producing automobiles. We can build automobiles in Detroit, or we can grow automobiles in Iowa. And the way you grow automobiles in Iowa is you grow the raw material automobiles are made out of, which is called wheat. And you put it on ships, and you send the ships out into the Pacific Ocean, and they come back with Hondas on them. That's a technology for producing automobiles just as much as the way we do it in Detroit. And by making that point, you provide an easy way of people seeing that a tariff is not protecting American workers against Japanese workers. It is protecting American workers against American farmers at the expense of getting more expensive automobiles by taxing the more efficient way of producing automobiles. Now, that's one example, but I would suggest that one of the ways in which you can try to make the world better is to find ways of making arguments for the correct view that are easy to understand and persuasive and people will repeat. Another way, if you're a professor, is to try to teach the right things in the hope that eventually it'll filter down to the colleges and the high schools, which might take a long time, but could happen. So in any case, at one level, the answer is to get governments to stop doing things. And at another level, the answer is that one of the ways you stop governments from doing things is to change what people know, whether true or not. Other ways of changing it. Another way of changing it is to compete with the government. That if 40 years ago someone had suggested abolishing the U.S. Post Office, most Americans would have said, that's absurd. If we didn't have the post office, nothing would get delivered. Nowadays, everything except first-class mail is delivered by the United Parcel Service and Federal Express and other private companies. The only reason they can't deliver first-class mail is there's a law against it. And therefore, it would be much easier for people to accept abolishing the post office. I am told that in Brazil, every Brazilian has free, high-quality medical care. And I observe going around Sao Paulo private medical clinics, which could not exist if it was really true that everybody had free, high-quality medical care. So developing something like such medical clinics is one of the ways in which you both make the world a better place, if you're lucky, make some money, and demonstrate to the population of Brazil that they are victims of a con game, of a confidence game with regard to government productions. Those are all among the answers, but it isn't an easy problem. Vamos para a última pergunta, e a gente tem que falar um pouco do nosso cenário político brasileiro aqui, essa coisa que está acontecendo, se vai ter impeachment ou se vai ser impeachment, né? Então, uma das perguntas que está aqui é se o impeachment ou a renúncia podem resolver, ou podem ser cruciais para se resolver o problema que a gente tem hoje. O que vocês acham? Bom, a variável crítica para você fazer o país crescer é a confiança. Isso é para disparar investimentos, reduzir as expectativas inflacionárias. Tudo isso é baseado em confiança. Nós somos átomos que raciocinam. Quer dizer, nós estamos observando, o presidente perdeu a credibilidade, a equipe econômica perdeu a credibilidade, vimos os erros e temos duas possibilidades aí. Uma é o que eu acho, eu gostaria que houvesse uma certa simetria. No fundo, eu penso assim, será que o Collor caiu porque houve um roubo no Fiat Elba e tal? Ou será que ele caiu não pelo que ele estava roubando, mas pelo que ele não estava deixando os outros roubarem? Porque ele era arrogante, jovem, chamou o Sarney de ladrão, chamou o Lula de vagabundo, xingou todo mundo, e, de repente, que é isso? Não é?
Então, eu até hoje olho para aquilo ali meio metade achando bom, porque o Brasil foi quando o executivo, lembrem-se que no regime militar, executivo, legislativo e judiciário, cúmplice, todo mundo parceiro. De repente, o Congresso vem e faz um impeachment de um presidente. Interessante, pode ser que sim. Mas aí o tempo passa, eu vejo todo mundo roubando 20 bilhões de dólares. Né? Um número um pouco maior do que um Fiat Elba. E aí o sujeito não cai. Aí você começa a perguntar, será que caiu porque era de direita? Quer dizer, de esquerda não cai, de direita cai. Será que caiu porque não deixou os outros roubarem? Afinal de contas, há sugestões de que a emenda da reeleição também foi aprovada com práticas não republicanas. Quem inventou o jogo da reeleição não foi o Lula. O Lula jogou melhor o jogo da reeleição. Quer dizer, o príncipe florentino da sociologia nativa não era tão inteligente quanto parecia ser. Tá certo? O cara inventa um jogo, depois perde 4 vezes seguidas no mesmo jogo. Será que ele sacrificou as reformas pela reeleição? Em vez de aprofundar reformas, ele fez a reeleição? Será que os partidários que depois negaram a privatização estavam preparados para fazer as reformas? Ou era tudo mais ou menos farinha do mesmo saco, que apenas reagiram a uma situação extrema? Foi quando chegou a hiperinflação. Pegaram jovens valentes, competentes, corajosos, botaram lá. Assim começou a criar problema. Vamos saindo, segue, bola que segue, jogo que segue, vamos embora para outro lugar. Então, você não vai saber. Eu, quando olho para o quadro, eu tenho 2 pensamentos. Um, que é essa sede de justiça, de pensar que é o seguinte, pô, se o país é sério, algo tem que acontecer, porque está visível o quadro. O quadro hoje é visível. Grandes empreiteiras financiam o governo indica os diretores de estatais e elas colocam sobrepreço lá, empurram o dinheiro e isso gira. E o mais fascinante é que o argumento foi sempre em cima da ética, que é aquilo que os liberais não aprenderam, que apesar de terem os melhores argumentos, de terem um raciocínio, maiores raízes, mais profundas, é um processo evolucionário, essa sociedade aberta, estão achando que o capitalismo foi inventado por meia dúzia de banqueiros ingleses. Os caras não entendem que os fenícios praticavam, os assírios praticavam comércio. Isso é uma evolução, da mesma forma que os homens têm a linguagem para se comunicar, eles têm uma linguagem produtiva, que é exatamente essa engrenagem, cada vez mais sofisticada, mais complexa, e que nos permite, inclusive, viver em liberdade. Um vai tocar flauta, o outro é pianista, um é jogador de futebol. Isso não é possível na sociedade platônica ideal, onde só tem guerreiro, filósofo e o resto, escravos. Então, é uma sofisticação extraordinária. E nós não conseguimos transformar isso em emoção. Então, nós fomos assassinados politicamente. A ciência aposentou Deus, a religião, a solidariedade está conosco há milhares de anos. Quer dizer, então a solidariedade estava ou na religião ou no socialismo. Ela não, os homens, os liberais, foram associados a darwinistas, né? Sobrevivência do mais forte, competição, ferocidade. 98% do que nós fazemos é cooperação, 2% é competição. Eu uso um sapato que eu não fiz, eu uso um relógio que eu não fiz, uma gravata que eu não fiz. Tudo. Agora, eu tenho uma competição com um banqueiro do lado, ou com uma escola do lado, ou com um professor do lado. Mas 98% do que nós fazemos, 7 bilhões de pessoas fazem diariamente, é cooperação. Mas nós não soubemos passar isso. Nós não passamos essa mensagem. Passamos uma mensagem de ferocidade, de desapego às pessoas. Bom, as religiões vieram exatamente porque elas pegaram esse instinto humano. O homem sempre foi individualista, sempre foi o animal da sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, ele sempre teve a tribo, o clã, e ninguém ficava para trás. O cara ficou para trás, quebrou a perna, arrasta o cara, traz para a gruta, conserta a perna, dá comida para ele até ele sarar. Então, nós sempre fomos também solidários. Nós temos que pegar esse negócio de volta, nós perdemos essa bandeira. Mas, então, quando eu olho para a moça lá na presidência, pensamos em impeachment ou não impeachment,
É um ato de extrema burrice você deixar alguém tocar fogo no país e faz o impeachment hoje. No dia seguinte, o Lula vai dizer, ó, os liberais aí, política neoclássica, os neo-ortodoxos, não sei o quê, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Quer dizer, veja bem, já estão xingando o Levi não conseguiu sentar ainda. O Levi não fez nada. O Levi chegou, falou assim, posso entrar? Já estão dizendo que a culpa é dele, a recessão é dele, porque não é possível uma coisa dessa, não sei o quê, não é? Entendeu? E, infelizmente, o Levi é um economista de Chicago, a primeira coisa que ele está fazendo é, já dessa geração mais matemática, eu fiz parte da transição da geração antiga e a geração nova, chegando com muito equipamento. O Levi já pegou a turma só do equipamento. Então, o mandamento número 1, eu me lembro também do Friedman dizendo, era o seguinte, ó, entre aumentar imposto e cortar gasto, eu fico sempre com reduzir gasto. Eu reduzo o gasto. Esse negócio de aumento de imposto temporário não existe. Ele sobe e fica. Ele sobe e fica. Então, em resumo, eu acho que nós precisamos do due process. É o império da lei. Se pegarem o dedão da moça lá, impeachment. Se pegarem os 4 dedos do outro, cana. Tá certo? Se pegarem o dedão do Cunha, pau no Cunha. Não interessa se o Cunha, não interessa se ele era um inimigo. Não interessa se ele era um inimigo da presidente, se ele era amigo, isso é irrelevante. Estado de Direito, rule of law. Nós vamos ser respeitados por isso. Respeitados por isso. Eu não resisto. Um segundo. Eleição do Carter, eleição do Jimmy Carter nos Estados Unidos. O Nixon mentiu sobre o Watergate, mentiu sobre a guerra. Mandou jovens americanos, bombardeou e mentiu. Impeachment. Entra o Gerry Ford, vice-presidente durante 2 anos, e depois vem a eleição. Vem o Jimmy Carter, um capial do Sul, contra o Gerry Ford, que tinha sido vice-presidente, então estava por dentro de tudo. E os debates na televisão americana. E, de repente, o Gerry Ford, eu assistindo lá, vivendo lá nos Estados Unidos, olhando aquele negócio, extraordinária festa de democracia, due process. Primeiro o impeachment, assume o vice-presidente, segue até o final, eleição. Bom, o Gerry Ford dá um show no Jimmy Carter, dá um show, aniquila. Ele fala, olha, nós estamos fazendo as pazes com os chineses, abrimos a rota de comércio, o Kissinger foi lá e abriu a rota de comércio, estamos fazendo isso assim, saímos da guerra do Vietnã, estamos fazendo não sei o que lá, estamos olhando isso, estamos olhando... Deu um show, porque era um incumbent, era um homem que estava governando os Estados Unidos há 2 anos. E o Jimmy Carter é o capialzinho que veio do Sul. Depois dele aniquilar durante todos os debates, nos últimos 3 minutos da campanha, eles viram para o Jimmy Carter e falam assim, para o Gerry Ford, seus últimos 2, 3 minutos na televisão, para 80 milhões de telespectadores. Aí o Gerry Ford disse, como vocês veem, eu estou preparado, eu conheço, eu sou vice-presidente, eu estou aqui, nós vamos seguir, parará, parará, parará. Praticamente insinuando que o outro, o Carter, não sabia nada. O Carter entrou e disse o seguinte, eu não vou precisar nem dos 3 minutos, eu só preciso de 1 minuto. I do not know a lot of things, but one thing I know, I will never lie to the American people. Acabou. Ganhou a eleição. Tá certo? Então, é o que vai acontecer na próxima eleição. Alguém tem que pegar essa linha. A linha da corrupção, desse negócio todo, vai ser alguém que não vai mentir, não vai roubar, vai ter que ser alguém assim. Então, eu acho que fazer o impeachment, se for legal, se for juridicamente correto, tira. Se não for, nós vamos ser mais respeitados se fizermos e pagarmos o preço de uma eleição equivocada. I'm afraid you remind me of somebody's line. The key virtue is sincerity. If you can fake that, you've got it made. When somebody says, I won't lie in the next Brazilian campaign, how do you know if it's true? Bom, sobre o impeachment, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Antes, eu talvez não quisesse um impeachment, eu quisesse algumas dezenas de prisões, talvez centenas, porque o
problema do impeachment não é uma pessoa, é um sistema, é um modo de fazer as coisas que é preciso condenar. Por isso eu acho de uma importância enorme que as vilanias que a presidente cometeu sejam bem entendidas. A primeira das quais é um assunto sobre o qual ela parece não exibir nenhum conhecimento, que é a noção de responsabilidade. Ela era presidente do Conselho da Petrobras quando ali se perpetrou um roubo de 6 bilhões de reais auditado. É um dos primeiros casos que se conhece, acho que é o primeiro no Brasil, de roubo auditado. De acordo com a legislação americana, a Petrobras, como listada nos Estados Unidos, empresa de Estado lá, precisa reportar a seus acionistas a sua melhor estimativa do quanto ela perdeu com a corrupção. E isso está nas notas explicativas das demonstrações financeiras da companhia para o primeiro trimestre desse ano, onde essa estimativa foi feita pelos auditores da companhia. São 6 bilhões de reais e Dilma Rousseff era presidente do conselho da empresa. Isso não é um Fiat Elba, são 70 mil Fiat Elba, para começar. Ponto número 1. Segundo, as pedaladas. As pedaladas é um nome, uma designação popular para 13 ilegalidades nas quais não estão as transferências de R$500 bilhão em dívida pública para o BNDES e de R$1 trilhão para o Banco Central, ambas, a meu juízo, inconstitucionais, mas é só a minha opinião. Tudo isso, no entanto, é irresponsabilidade fiscal na veia. Não há que se falar de uma tecnicalidade que foi feita no mandato anterior e o presidente não pode sofrer impeachment neste mandato por algo feito no mandato anterior, como, por exemplo, arguído por um manifesto de intelectuais de esquerda hoje mesmo. Ou seja, já estão se pegando numa tecnicalidade ridícula, inclusive porque a presidente era a mesma. Acho que algo muito importante aqui porque a revolução que se quis fazer com a reconstrução monetária do Brasil lá atrás, junto com outras reformas modernizantes, tinha a responsabilidade fiscal como uma cláusula pétrea. Foi exatamente ali que eles atacaram. É como se não existisse. Eles destruíram as finanças públicas, o crédito público. Isso é crime. A presidente da República cometeu um crime. Em qualquer democracia séria, digna desse nome, a consequência é o impeachment. Não se trata de fingerprints, smoking gun, não é nada disso, já está auditado, ok? Agora é uma questão do sistema político processar na velocidade que as instituições determinam. Vai chegar. Muito obrigado, Gustavo, Paulo, David.